Eu, quando estava vendo sobre esse assunto, tem uns versículos que são bem interessantes e, na verdade, muitas coisas na Bíblia parece dar a impressão de que realmente tudo que acontece no mundo é predestinado pelo Senhor, como Ele tendo determinado já de antemão o que acontece ou deixa de acontecer no mundo. Apesar de que também, se a gente um pouco mais de conhecimento da palavra como um todo, a gente vê que não é bem assim. A gente vê claramente que tem muitas coisas que são vontade de Deus e não necessariamente acontecem. Eu vou mostrar para você uns exemplos, como também tem muita coisa que acontece no mundo que quem determina somos nós, certo? Na verdade, só para começar, só para mostrar esse ponto, já no começo, em Gênesis 2, 16, 17, que o Senhor falou, ele falou que de toda árvore do jardim pode comer livremente, né, mas que Adão e Eva não deveriam comer da árvore do centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comerem, eles iriam morrer. Interessante ver que a vontade de Deus ali está explícita. Deus fala que ele não quer que eles comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, basicamente, Deus falou: eu não quero que vocês comam, certo? No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E nós sabemos que, mesmo sendo a vontade de Deus, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeram, certo? Então, quer dizer, eles foram claramente contra a vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus não era que eles comessem. Se Deus, bem, Deus não é hipócrita, ele não estaria falando, olha, não quero que vocês comam, ao mesmo tempo pensando dentro deles, ao mesmo tempo desejando dentro dele que eles comessem. Isso seria hipocrisia, a gente sabe que Deus não é hipócrita, então, obviamente, aquilo que ele estava falando é a verdade da vontade dele. Só para dar um exemplo de uma situação. Também fala em Salmos, Salmo 78, se for ver o versículo 41, quando o salmista está falando sobre o povo de Israel que foi libertado do Egito e eles estavam no deserto e diz que chegou no dia da tentação em que eles voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Quer dizer, eles limitaram Deus naquilo que era a vontade dele. Ali está falando de quando eles chegaram na Terra Prometida e em vez deles acreditarem na promessa de Deus e no tamanho de Deus, que Deus faria eles vencerem os gigantes e que Deus ia cumprir a promessa que ele tinha feito para eles duvidaram de Deus, certo? Tentaram a Deus, falaram, pô, Deus nos trouxe até aqui para que a gente morra através desses incircuncisos e tal. Então eles tentaram a Deus e fala na palavra de Deus que eles limitaram a Deus, eles limitaram o Santo de Israel. Então aqui, bem resumido, bem rápido, só mostrando como a gente limitar Deus ou não, tá? Esse não é o ponto principal, só para mostrar algumas questões como nem tudo que acontece é a vontade de Deus e que a gente tem um papel a operar, um papel a cumprir de acordo ou contra a vontade de Deus. Bem, então eu quero mostrar uma coisa aqui rapidinho. Em Apocalipse capítulo 13, fala uma coisa bem interessante. Fala assim, e adoraram-na, tá falando das pessoas que adoraram a besta, certo? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, muito interessante. Eu dei uma pesquisada em várias traduções, várias versões, né, da Bíblia, e mais ou menos metade, metade, certo? Deu, tipo assim, metade traduziu de uma maneira, colocou de uma maneira, e metade de outra maneira. Aqui a impressão que dá nessa tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida Fiel, a impressão que dá é que Jesus Cristo está falando que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A gente tem que lembrar que Deus ele vive fora do tempo, certo? Ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo, ele está fora da dimensão de tempo. Então, passado, presente e futuro, para Deus é tudo visível, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele está vivendo fora do tempo, então ele vê passado, presente e futuro. Quando Deus, para mim, o que eu creio é que quando Deus ele quis criar o homem e ele planejou criar o homem, e ele criou o homem, ele já sabia sim de tudo que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que se ele criasse seres com livre-arbítrio, que pudessem escolher entre livremente adorar ele ou livremente odiar ele, pessoas iam escolher odiar ele e desobedecer ele, o que aconteceu. Mas mesmo assim ele sabia que haveria pessoas que por livre e espontânea vontade escolheriam seguir ele e adorar ele como Senhor e Salvador por escolha, por amor a Deus, certo? Então mesmo assim valeu a pena para Deus fazer isso. Mas interessante que fala que e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então quando Deus ele desejou criar o mundo, ele planejou criar o mundo, automaticamente ele já tinha predestinado Jesus para morrer em nosso lugar, porque ele sabia o que ia acontecer. Então naquele momento, já que ele está
fora do tempo, é como se o Cordeiro, como se Jesus já tivesse sido, então, crucificado, morto por nós, certo? Tem outras traduções que mostram um pouco diferente. Fala assim, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, em outras traduções, eles mostram como que essas pessoas que não estão escritas no livro da vida, elas já não estão escritas no livro da vida desde a fundação do mundo. Tudo bem. De qualquer maneira, a gente sabe que Deus ele vive fora da dimensão de tempo e que ele conhece tudo, ele consegue ver tudo e ele já sabe de todas as coisas. Então, uma coisa a gente consegue ver com isso. A gente consegue ver que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Deus já sabe quem tem a salvação, quem vai alcançar a salvação e quem não vai. Agora, a questão é o seguinte, por Deus saber quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, isso não necessariamente quer dizer que ele predeterminou quem vai ser salvo e quem não vai ser. Uma coisa é ele saber quem vai escolher ele e quem não vai. Outra coisa é ele predestinar quem ele vai escolher e quem ele não vai. Mas aqui, esses versículos claramente mostram que o Senhor ele já sabe quem vai ser salvo, quem está escrito no livro da vida do Cordeiro, certo? Ou quem não vai. Outro versículo que confirma isso é Apocalipse 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então, quer dizer, antes, certo? Na fundação do mundo, Deus já sabia todo mundo que viveria, todo mundo que existiria e quem estaria escrito no livro da vida e quem não estaria. Então, aqui mostra que Deus sabe, sim, quem vai ter a salvação, quem vai alcançar a salvação, mas não necessariamente diz que é ele que determinou quem vai ser salvo ou não, certo? Bem, vamos ver aqui uns versículos, cara, que mostram que dá a impressão de que o Senhor predestinou quem vai ser salvo ou não, tá? Em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 7, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, quer dizer, antes dele criar o mundo, ele já tinha nos elegido para que a gente fosse santo e irrepreensível. Como? Em obras? Não. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Através do amor dele, ele nos santificaria e nos faria irrepreensíveis, certo? Daí fala, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Tá certo? Então aqui, por exemplo, esse versículo, tem outros que mostram isso também, que falam parecido, mas aqui fala que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que a gente seja santo e irrepreensível. A impressão que dá é que Deus, ele escolheu e elegeu aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser. O exemplo, tipo assim, Mariazinha, essa vai ser condenada, o Joãozinho não, o Joãozinho, esse aqui eu escolho para mim, esse aqui vai ser salvo. O Pedrinho não, o Pedrinho condenado, amo o Joãozinho não, o Joãozinho vai ser salvo. Tipo assim, às vezes dá essa impressão, certo? E tem pessoas que acreditam nisso e até usam esses versículos para mostrar esse ponto. A maneira que eu vejo, e eu quero mostrar para ti através da palavra, não é que Deus ele elegeu pessoas em específico. Ele elegeu tipos de pessoas, certo? Na verdade, eu vou mais adiante. Deus, na verdade, elegeu todo mundo para ser filho dele, certo? Para serem salvos. Aliás, em 1 de João, versículo 1 e 2, fala assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação. Propiciação significa preço de pagamento, certo? E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então quer dizer, Deus,
ele pagou com o sangue de Jesus não só o preço dos pecados daqueles que ele sabia que iam aceitar ele, mas ele pagou o preço de todo mundo. Mas por que ele pagou o preço de todo mundo, mesmo ele sabendo que nem todos aceitariam? Daí agora, se a gente abrir em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6, olha o que fala. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Vamos ler a partir do 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha isso aqui. Aqui está falando que Deus, ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O que isso significa? Se está falando que ele quer isso, significa que é a vontade de Deus, e aqui está muito claro, não tem como dar a volta nisso. Em 1 de Pedro também fala parecido com isso. Depois eu posso abrir, ou senão só vou mandar o versículo para te confirmar, para não demorar muito. Mas aqui fala claramente que a vontade de Deus é que ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E não foi só por alguns, por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Então, vamos dizer então que Deus ele predestinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Aqui fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Em Isaías ou Ezequiel, não me lembro, fala que Deus ele fala, por acaso eu teria prazer na morte do ímpio? Ou antes que ele se converta e eu o salve? Então quer dizer, a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. E tanto é a vontade dele isso, que o preço que ele pagou é para todos. Certo? Então, como é que a gente pode juntar isso com Deus ter predestinado? Porque como é que pode a vontade de Deus ser que todo mundo seja salvo e, ao mesmo tempo, ele predestinar aqueles para a condenação? Certo? Se ele tivesse predestinado... Não, a minha vontade é que todo mundo seja salvo. Menos tu, menos tu, menos tu, menos tu, tu vai ser condenado, tu vai ser condenado. Tipo, não encaixa, certo? Então, apesar da gente ver que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser, o preço que ele pagou com o sacrifício do Senhor Jesus foi para todo mundo. Certo? Foi para todo mundo. E a vontade dele é clara. A vontade é que todos os homens sejam salvos. Que todos sejam salvos. Em 1 de Pedro, ou 2 de Pedro, não me lembro exatamente, mas eu vou falar mais ou menos como é que eu me lembro o versículo. Fala o seguinte: a promessa de Deus não é tardia, como alguns a têm por tardia, mas que Deus ele é misericordioso para com todos e paciente, querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Certo? Então quer dizer, de novo, mostrando que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Ele está dando tempo para que as pessoas se convertam, se arrependam e sejam salvos. Certo? Então, esses versículos mostram que Deus ele não predestinou quem vai ser condenado e quem não vai ser condenado. Tá, então, Natan, me explica, como é que diz aqui que ele predestinou para nós sermos santos e irrepreensíveis? Então, Deus ele predestinou nós, criaturas dele, para sermos salvos, certo? Para sermos filhos dele. Só que nem todos vão ser, porque apesar da vontade de Deus ser que todo mundo seja salvo, ele não pode passar por cima do livre-arbítrio das pessoas. Correto? Por isso que a nossa vontade, a vontade pessoal de cada um, pode impedir ou concordar com a vontade de Deus. Então, outro versículo que fala sobre essa predestinação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fala assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, de novo, aqui fala que Deus elegeu desde o princípio para a salvação. Então, a pergunta de novo é, então tá, Deus pré-elegeu, certo? Ele elegeu no princípio para a salvação quem? Ele que determinou quem vai ser salvo e quem não vai ser? De novo eu digo, a maneira que eu entendo e que eu vejo na palavra é que Deus, ele elegeu, ele pré-elegeu que tipo de pessoa vai ser salvo, certo? Por exemplo, na palavra de Deus em Romanos fala que Deus
colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia, tá bom? E tem uma maneira que ele usou a misericórdia, que foi através de Jesus, correto? Por exemplo, a gente sabe que pelas obras ninguém vai ser salvo, certo? Pelas obras da lei nenhum homem vai ser justificado. Só através da fé, através da graça do Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus e pela fé no sacrifício do Senhor Jesus que nós somos salvos, certo? Em 1 de Coríntios, acho que é capítulo 2, fala assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus, certo? Então, Deus chegou a essa conclusão, aprove a Deus, ele teve essa vontade, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, de novo, Deus ele viu que na sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a sabedoria dele. Por causa disso, então, Deus determinou que aqueles que crescem na loucura da pregação, estes seriam salvos. Então não é que Deus ele escolheu, ó, Pedrinho, Joãozinho vão ser condenados, Mariazinha e Paulinho vão ser salvos. Não, ele predestinou, ele pagou o preço para todo mundo ser salvo. A vontade dele é que todos sejam salvos, mas só aqueles que tiverem fé na loucura da pregação é que vão ser salvos. Tá entendendo? Ele predestinou de uma maneira, através de um caminho onde estreita é a porta e pequena é a porta, estreita é o caminho que leva para a salvação, para que só aqueles que reconhecessem que não conseguem ser salvos e reconhecessem que só Deus salva e reconhecessem que só através de Jesus a gente pode ter salvação, esses encontrassem a salvação. Então ele predestinou aqueles, certo? Ele predestinou um tipo de salvação para aqueles que crescem. Certo? Ele predestinou que aqueles que crescem na loucura da pregação, estes fossem salvos. Apesar da vontade dele ser que todos sejam salvos, só aqueles que creem ou que crescem em Jesus Cristo na loucura da pregação é que seriam salvos. Tá bom? Então, só para mostrar esse ponto. Agora vamos pegar o capítulo 9 de Romanos, tá? Esse capítulo aqui é muito importante para a gente entender essa questão. Porque é aquilo que a gente estava falando, quando fala de Faraó, fala sobre Amei, Jacó, odiei Esaú, dá a impressão aqui muito forte de uma predestinação, que Deus escolhe quem ele endurece o coração e quem ele não endurece. Que Deus predeterminou quem ele ama e quem ele odeia, antes mesmo das pessoas nascerem. Mas se a gente lê com cuidado e verificando, a gente vê que não é bem isso, correto? Então, vamos ler Romanos 9, a partir do versículo 10. Fala o seguinte, tá? Vamos ler a partir do versículo 8. Fala assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, certo? Então, o contexto aqui, para a gente entender o contexto desse capítulo é que Deus está mostrando, o Paulo está mostrando, através da inspiração do Espírito Santo, que a salvação, desde o princípio, a vontade de Deus é que a salvação fosse através da promessa pela fé. Certo? Pela fé através da promessa, na verdade. A vontade de Deus sempre foi através daqueles, do caminho que ele elegeu, através da fé, não através das obras, não através daquele que pratica, não através daquele que cumpre algo, mas daquele que tem fé nele, correto? Então ele começa a falar sobre isso, ele entra nessa questão. Então fala assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Quer dizer, não é por tu ser filho de Abraão que tu é da fé, certo? Não é por tu ser filho de Abraão na carne que tu é judeu. Mas Paulo fala isso, mas judeu é espiritualmente, certo? Aquele que é da fé e não da lei. Então, beleza. 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Essa foi a promessa que Deus deu e fez para Abraão. 10. E não somente esta, certo? Não foi somente esta a promessa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Então, assim, se tu lê direto, a impressão que dá... Primeiro vamos falar do capítulo 11. Aqui está falando que o propósito de Deus é que fosse segundo a eleição. Quer dizer, segundo aquele que ele chama. Não de acordo com aquele que cumpre algo ou que opera alguma obra, certo? Então, de novo, quem que Deus chamou? Deus chamou aqueles que pela fé crescem nele, correto? Então, mas olha que interessante. Se a gente lê direto,
correndo isso aqui, a impressão que dá é que no momento em que Deus falou para Isaac, certo? E para Rebeca, que ele falou dos filhos de Rebeca, certo? De Jacó e Esaú, que falou: o maior servirá ao menor, e no versículo 13, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú, a impressão que dá é que no mesmo momento em que Deus falou servirá ao menor, foi o mesmo tempo que ele falou: amei a Jacó e odiei a Esaú. Se tivesse sido dessa maneira, realmente botaria dúvida, porque aqui Deus está falando que amou a Jacó e odiou Esaú antes de Jacó e Esaú fazer qualquer coisa. Certo? Então, de novo, aqui está falando sobre a questão da eleição, de quem Deus chama. Quer dizer, Deus escolheu Jacó, através de Jacó viria a salvação. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, e assim por diante. Deus escolheu Davi, para da semente dele vir Jesus, né? Deus escolheu Maria, entendeu? Mas tudo pela graça dele, não por merecimento, mas por causa daqueles que creram, certo? Então tá, beleza. A questão é o seguinte. Essa parte onde Deus fala para Rebeca e para Isaac, o maior servirá ao menor, isso se encontra em Gênesis 25, 23, certo? Os bebês estavam brigando no ventre de Rebeca, e o Senhor falou: duas nações estão em ti, certo? Vão sair de ti, e o maior servirá ao menor. Mas essa outra parte que fala, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú, não foi no mesmo momento. Deus não falou isso quando eles estavam no ventre. Esse versículo a gente encontra em Malaquias 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. Certo? E Malaquias foi escrito muito tempo depois de Gênesis. Foi escrito muito tempo depois que Jacó e Esaú já tinham nascido e já tinham morrido na carne, certo? Muito tempo depois da morte deles é que Deus veio falar isso. Amei a Jacó e odiei Esaú. A impressão que dá é que, lendo assim direto, se não for buscar para ver, é que no ventre já da barriga da mãe deles, ele tinha amado um e odiado o outro. Mas isso não é verdade. Tá? Agora vamos abrir então em Malaquias 1, versículo 2 e 3. Olha o que fala. Vamos ler a partir do versículo 1. Fala assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Tá certo. A questão é a seguinte, como eu falei, Malaquias foi escrito muito tempo depois deles nascerem e morrerem, certo? E foi escrito depois de vários profetas, na verdade foi escrito, se eu não me engano, depois de Isaías, depois de Ezequiel também, se eu não me engano, que foi mais ou menos no mesmo tempo, até eu acho que depois de Jeremias, mas quando tu começa a pesquisar sobre as coisas que Deus falou contra Esaú, certo? Lembrando que Esaú também, o povo de Esaú é chamado de Edom, os Edomitas, e o monte onde eles habitavam, onde era a herança deles, é o monte Seir, certo? Então, se tu vê onde Deus fala sobre esse monte, onde Deus fala de Esaú, onde Deus fala de Edom, tu vê o porquê Deus aqui em Malaquias fala que ele odiou a Esaú, certo? Então, por exemplo, se tu abrir em Ezequiel 25, 12 a 14, olha o que fala. Profecia contra Edom. Então, de novo, Edom é outro nome que foi dado para Esaú, certo? E o povo era chamado de Edomitas, certo? Os descendentes de Esaú. Aqui fala: assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Então aqui fala que Deus ele iria vingar Israel, mas não de graça. Deus falou que ia vingar por quê? Porque Edom se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Quer dizer, então aqui mostra claramente que Edom, que o Esaú, lembrando que Deus ele chama, por exemplo, Deus chama de Jacó, de Israel. Israel é o nome dado a Jacó, assim como Edom é o nome dado a Esaú.
Deus chama de Israel, Deus chama de Jacó o próprio povo, entendeu? O povo, Deus dá o nome do povo com o próprio nome da pessoa. Por exemplo, Israel, que era o nome dado a Jacó, se tornou o nome do povo. Da mesma maneira, Edom foi o nome dado a Esaú, se tornou o nome do povo. Então tu vê aqui que Deus ele fala e se vinga contra o povo e não necessariamente contra a pessoa Esaú, tá? Mas aqui, olha o que fala. Então fala que eles se fizeram culpadíssimos quando eles, o povo de Edom, se vingou contra Israel. E isso a gente encontra em Obadias. Então, em Obadias, capítulo 1, versículo 10. Então, aqui, ó. Na verdade, o livro de Obadias é todo contra Esaú. O livro de Obadias tem só um capítulo, certo? E é todo sobre Esaú, sobre Edom. É tudo falando contra Edom, contra o povo de Esaú. Vamos ler a partir do versículo 8. Fala, porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Agora, olha, agora ele vai dar a causa do porquê Deus está virado com eles. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, então está falando, olha aqui, ó, que eles fizeram violência contra o irmão dele, Jacó. E aqui não está falando de Esaú, a pessoa de Esaú, contra a pessoa de Jacó. Eles já tinham morrido há muito tempo. Aqui está falando do povo de Esaú contra o povo de Jacó. Então fala de novo. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo seu exército e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Aqui é quando a Babilônia entrou, invadiu Jerusalém, fez guerra e levou cativo o povo. Aqui fala que eles se aproveitaram disso. Em vez deles temerem, eles se aproveitaram disso e se vingaram do povo de Israel. 12. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Então, de novo, a gente vê que a ira do Senhor se acendeu contra eles pelo que eles fizeram. Não foi no ventre da mãe dele que ele já falou, ó, Esaú, eu te odeio. Não. Na verdade, se tu for ver, Deus protegeu Esaú. Quando Israel estava viajando pelo deserto, Deus protegeu Esaú. Ele falou, olha, não entra e não pega nada do Monte Seir, certo? Da herdade de Esaú. Ele fala assim, porque eu não vou dar herança para vocês da terra deles, nem mesmo da planta de um pé, nem mesmo do tamanho de um pé eu vou dar da herança deles, porque eu dei o Monte Seir como herança para Esaú. Eu vou até pegar esse versículo para ler. Só um minutinho. Ó, em Deuteronômios 2, 5... Não, Deuteronômios 2, 4 a 6. Olha o que fala, tá? Olha o que fala. Deus falando. E dá ordem ao povo dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Olha o que Deus está falando. Ele está falando, olha, vocês vão passar por lá, mas eles vão ter temor de vocês, mas é para vocês guardar bem para com eles. Quer dizer, não é para vocês fazerem guerra com eles, não é para vocês atacarem eles, certo? De novo, avançando. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes e também água para beberdes deles, comprareis por dinheiro, tá bom? Então, olha isso aqui. Depois que Deus já tinha falado, depois da profecia que Deus deu a Isaac e a Rebeca, o maior serviria ao menor, mesmo assim Deus protegeu Esaú.
Então, quer dizer, se Deus já tivesse falado lá no ventre, amei Jacó, odiei Esaú, por que ele estaria protegendo? E por que ele daria herança e protegeria a herança de Esaú, aquele a quem ele odeia? Então tu vê aqui que o próprio Deus deu ordem a Israel, aquele que ele ama, a proteger, para não tomar aquilo que é de Esaú. Então tu vê que Deus, ele se irou com Esaú e com Edom, Esaú, né? Com o povo de Esaú, não foi antes dele nascer. Deus odiou ele por causa do que ele fez. Deus odiou ele em recompensa das obras dele, certo? Então aqui mostra que quando a gente lê em Romanos, não está falando que Deus amou a Jacó e odiou Esaú já no ventre da mãe dele, como já predestinando um para amar e outro para odiar, certo? Então, a gente entendendo isso, explica melhor essa questão de Romanos 9. Tá, vamos avançando aqui então em Romanos capítulo 9. Então, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, versículo 13, como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, fala assim, o que a gente vai dizer então? Há injustiça da parte de Deus? Por ele escolher o maior para servir ao menor? Ou por ele se compadecer de um e não ter misericórdia de outro? Avançando. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, olha que Deus ele cita um versículo lá atrás nas escrituras que Deus falou para Moisés. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Certo? 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então quer dizer, a misericórdia de Deus e o compadecer de Deus não depende de quem quer essa misericórdia, mas de Deus que se compadece. Ele determinou quem ele se compadece e quem ele não se compadece. Certo? Agora você pode falar, pô, Natan, você está se contradizendo. Eu vou explicar isso, eu vou mostrar isso aqui. Olha que interessante. Mas vamos avançar, que depois eu volto para isso. Vamos avançar, quero mostrar primeiro uma parte. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então, de novo, dá a impressão de que Deus escolhe pessoas em específico para endurecer e outras para se compadecer, tá? E eu vou mostrar que não é isso que o Senhor está falando, certo? Dá essa impressão, mas eu vou mostrar. Versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Por que Deus ainda se queixa, né? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, tá? Então vamos por partes. Vamos primeiro falar de Faraó. Então, a impressão que dá aqui é que Deus já predestinou antes de Faraó nascer que ele iria levantar Faraó para condenar Faraó, para endurecer o coração dele, para então condenar Faraó, mostrar o poder dele, das maldições, das pragas do Egito sobre Faraó. Quer dizer, Deus já tinha predestinado Faraó para ser endurecido e condenar ele. Agora a questão é a seguinte, olha que interessante. Quando a gente vê nas pragas do Egito, então a impressão que dá é que Deus predestinou Faraó para condenar ele. Mas se tu for ler as pragas do Egito, em todas as vezes que Moisés fala no nome de Deus, fala, em todas as vezes não, mas quando você começa a ler, nas primeiras pragas diz, e Faraó endureceu seu coração. E daí depois diz, e Faraó endureceu seu coração, de novo. E Faraó endureceu seu coração. É só na quinta praga que fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó. É lá em Êxodo 9:12 que mostra que o Senhor, que foi a primeira vez que o Senhor endurece o coração de Faraó. Então quer dizer, Deus endureceu o coração de Faraó depois que ele já tinha endurecido o seu coração 4 vezes. Certo? Então quer dizer, e a gente vê isso na palavra. Fala que aquele que repreendido muitas vezes endurece a seu serviço, de uma vez por todas será quebrantado, sem que haja cura. Então existe um ponto, diz na palavra de Deus que
Aqueles que não amaram a verdade, Deus lhe dá a operação do erro para que creiam na mentira e sejam condenados. Existe um certo ponto em que se tu rejeita a verdade, rejeita a verdade, rejeita a verdade, rejeita a verdade, tu escolhe rejeitar a verdade, chega um ponto em que tu mesmo, Deus te dá a operação do erro e tu mesmo acredita na mentira para ser condenado. Quer dizer, chega um ponto que tu passa de um ponto que não tem mais volta, certo? Então, aqui é o que aconteceu com Faraó. Faraó escolheu endurecer seu coração. Faraó escolheu não se submeter a Deus, certo? Então, quando ele já tinha tomado essa decisão, Deus então, ele tomou essa decisão de endurecer o seu coração. Quando chegava no ponto dele então mandar o povo embora, e ele ia mandar o povo embora, Deus endureceu o coração dele. Mas Deus não endureceu o coração dele passando por cima da autoridade dele ou do poder de escolha de Faraó. Faraó já tinha escolhido endurecer o seu coração. Deus, então, estava utilizando de Faraó, certo? Uma pessoa que escolheu se endurecer contra Deus, para então mostrar o poder dele num vaso de ira, que era Faraó, certo? Mas foi Faraó que escolheu endurecer o coração dele, certo? Ele chegou a um ponto onde daí não tinha mais volta. E Deus endureceu o coração dele apenas para prolongar um pouquinho mais o tempo do povo de Israel no Egito, para mostrar ainda mais o poder dele sobre Faraó. Tá entendendo? Então, mas foi só na quinta praga que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Tá? Então, depois fala que Deus endureceu de novo. Tem mais umas 2 vezes, parece que Faraó endurece seu coração, e mais umas outras vezes que daí é Deus que endurece o coração de Faraó. Certo? Mas então não foi Deus que predestinou que Faraó endureceria o coração. Deus utilizou de uma pessoa com o coração já endurecido para mostrar o poder dele de condenação. Tá. Agora vamos ver a questão dos vasos. Aqui fala, né, do vaso, fala, não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra, certo? E que direis, né? Então, de novo, agora aqui mostra que, falando de pessoas, existe vaso para honra e vaso para desonra. De novo, pode dar a entender, ou pode as pessoas pensarem que Deus predestina quem vai ser vaso de honra e quem vai ser vaso de desonra. Mas olha o que diz em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 21. Olha o que fala. Fala assim: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Você vê aqui que o vaso de honra ou de desonra, quem determina é a pessoa. Aqui está falando que se você se purificar dessas coisas, certo? Da iniquidade, você vai ser vaso de honra. Se você não se purificar, certo? Você endurecer o teu coração, você vai ser vaso de desonra. Então, para a minha maneira que eu vejo, Deus pega aqueles que são vasos de desonra e que não querem servir Ele e que não querem aceitar Ele, e Ele fala na palavra de Deus que convém que venham escândalos ao mundo, mas ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Então, convém que venham escândalos, até porque vai cumprir a palavra de Deus. Mas Deus, então, pega aquelas pessoas que não querem saber, não querem se purificar, não querem saber de Deus, rejeitaram Deus, e Ele utiliza desses para mostrar o poder dele e mostrar a condenação dele, certo? E Ele pega aqueles que se purificam e que querem se aproximar de Deus e querem buscar Deus para serem vasos de honra, para serem vasos santificados e preparados para toda boa obra. Então, aqui mostra que não é Deus que predestina quem é vaso de honra e quem é vaso de desonra. Aqui mostra que é a pessoa que determina se tu vai ser vaso de honra ou não. Se você se purificar dessas coisas, aqui fala, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Então, a responsabilidade de ser vaso de honra ou não está na pessoa que se purifica ou não. Então, agora para finalizar, eu sei que tá longo pra caramba, não achei que ia ser tão longo, mas para finalizar, tá? Romanos 9 de novo. Então, agora explicar aquela questão que fala de Deus se compadecer ou não, que Ele escolhe quem Ele se compadece. Versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia.
Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas Deus que se compadece, certo? Então, pular para o 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer, certo? Então tá, aqui de novo, a impressão que dá é que Deus escolhe, ó, tu eu vou endurecer, tu eu vou me compadecer. Você eu vou endurecer para te condenar, você eu vou ter misericórdia de você. Não é que Deus ele escolhe individualmente, não é que ele escolhe indivíduos para condenar e endurecer, e ele escolhe indivíduos para ter misericórdia. E agora eu vou mostrar aqui. Então eu pesquisei na Bíblia vários lugares, na verdade, eu vi em todos os lugares que fala que ele tem misericórdia, e eu anotei aqui onde o Senhor diz, para quem que o Senhor diz que ele tem misericórdia. Porque ali fala, ele falou para Moisés que ele escolhe quem ele se compadece, correto? Mas então, ele escolheu se compadecer não de pessoas, indivíduos. Deus escolheu se compadecer de tipos de pessoas. E agora eu vou mostrar. Então aqui, Deus demonstra misericórdia para quem? Deus se compadece de quem? Então aqui vou mostrar os pontos onde Deus fala na palavra dele que ele se compadece. Para os que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio 5:10, tu pode ver isso. Então, quer dizer, Deus, ele demonstra misericórdia para aqueles que amam e guardam os mandamentos dele. 2. Para os que nele confiam. Salmos 32:10. Então, Deus se compadece daqueles que confiam nele. 3. Para com aqueles que o invocam. Se tu invocar o Senhor se compadece de ti. Isso fala Salmos 86:5. 4. Para com aqueles que o temem, certo? Então, se tu teme a Deus, ele se compadece de ti. Ele tem misericórdia de ti. Salmo 103, 11 e 17. 5. Para com aqueles que confessam seus pecados. Provérbios 28, 13. Então, quer dizer, se tu confessar os teus pecados, Deus se compadece de ti. Deus só não vai se compadecer de ti se tu se endurecer e não confessar os teus pecados e te endurecer nos teus pecados e rejeitar a misericórdia de Deus. Agora, se você confessar os teus pecados, aqui diz na palavra de Deus que ele tem misericórdia de ti. 6. Para os ímpios e injustos que se arrependem e voltam para ele. Então isso aqui mostra que não é a vontade de Deus, não é ele que predestina quem vai ser ímpio, quem vai ser injusto, quem vai ser condenado. Ele escolheu de quem ele se compadece. Ele se compadece de qualquer um ímpio e injusto que se arrepende e volta para ele. Isso fala em Isaías 55, 7. E 7, para acabar, fala que para com os que demonstram misericórdia. Em Mateus 5, 7. Fala que se tu demonstra misericórdia, Deus vai ter misericórdia de ti. Então, de novo, não é que Deus predestinou indivíduos para serem condenados e outros indivíduos para lhe demonstrar misericórdia. Ele predestinou pessoas, tipos de pessoas. Se você buscar Deus, se qualquer pessoa que buscar a Deus, se qualquer pessoa buscar amar a Deus, guardar os seus mandamentos, confiar nele, invocar ele, temer a ele, confessar os seus pecados, certo? Se arrepender e demonstrar misericórdia, essas são as pessoas que Deus demonstra misericórdia. Então, qualquer um na face da terra que fizer uma dessas coisas, que buscar o Senhor, Deus vai se compadecer dele. Então não é que Deus predestinou, é você que escolhe. Se você é vaso de honra ou vaso de desonra. É você que determina se você vai ser endurecido ou se você vai se achegar a Deus. É você que determina se você vai ser salvo ou se você vai ser condenado. É você que determina se você vai entrar na misericórdia de Deus ou vai rejeitar a misericórdia de Deus e receber a ira dele. Desculpa a demora, eu sei que demorou. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda para mim. Eu não achei que ia ser tão longo, tá? Um abraço, fica com Jesus.